Obrigado, Rogério. Beleza, eu queria saber o seguinte. O Xi Jinping está indo com um terceiro mandato. É uma coisa inédita, é histórico, a gente não tem dúvida disso, né? Ele tem concentrado bastante poder e é um homem, assim, apesar da aparência de tranquilidade, ele é um autocrata, a gente sabe que ele concentra muito poder. Eu queria saber o seguinte, você pode descortinar para a gente quais as prioridades que você acha que ele vai ter, tendo tanto poder na mão, lógico que muita coisa ele pode acabar concretizando. Mas quais você acha que vão ser as prioridades dele, tanto no cenário interno da China quanto no cenário internacional? E você me corrija também. Eu não acho que ele seja um autocrata, né? Eu acho que o Partido Comunista da China ele conseguiu construir um grupo de quadros de altíssimo nível, por exemplo, metade do Comitê Central do Partido Comunista é de mestres e doutores. Né? Ou seja, eles conseguiram uma capacidade de construção de pensamento crítico dentro do Partido Comunista, né? E que dificilmente emerge dali uma figura com poderes concentrados. Por mais que a aparência seja essa, de que o Xi Jinping ampliou seus poderes dentro do Partido Comunista. O que aconteceu com o Xi Jinping, eu acho, é que ele foi uma pessoa que demonstrou, assim como os outros, né? Capacidade de enfrentar os desafios historicamente colocados para a China. A China mudou muito em 10 anos, né? Assim como o mundo vive um momento muito especial, tá? E a China também passa por um momento muito especial, decisões especiais têm que ser tomadas, né? E a China, nesse caso, a única liderança naquele corpo dirigente que é coletivo, que são aqueles 7 homens que estão ali que aparecem naquela foto, né? A única pessoa que ainda, vamos dizer assim, ela demonstra capacidade de ser universal no particular, né? É o Xi Jinping. Além do mais, eu acho, aí já é uma opinião particular, assim, uma especulação, tá? Ele arrumou tantos inimigos internos, né? Ou seja, ele partiu para enfrentamento de interesses tão grandes que, gostemos ou não, o terceiro mandato se fazia necessário até para consolidar essas políticas distributivas de enfrentamento das desigualdades sociais internas. E mais, as pessoas não sabem disso, a classe média chinesa adorava os Estados Unidos, tinha amor pelos Estados Unidos. A coisa mais burra que os americanos fizeram foram se voltar contra a China. Não é? Ou seja, então qual que é a figura que cimenta esses interesses estratégicos chineses e que acaba cimentando esse momento histórico que a China vive? É o próprio Xi Jinping. Né? Então eu não chamaria de autocrata, respeito a tua opinião, evidente, né? Eu corrijo, é a visão que a gente tem aqui, por isso que a gente quer te ouvir. Não é, eu acho que é um sistema político, eu acho. Ele é um sistema político tão sofisticado, aquele da China, sabe? Ou seja, a forma como as pessoas chegam lá, por exemplo, para você ser um daqueles 7 ali, você tem que ter administrado pelo menos duas províncias antes de chegar lá. Um quadro, por exemplo, vamos pegar aqui como que se forma um oficial do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, até ele chegar ao posto de general, ou de almirante, ou de brigadeiro. Existe um acompanhamento desde a Academia Militar das Agulhas Negras, ou na Escola Naval, né? E que o cara vai sendo direcionado, vai sendo acompanhado até chegar lá. Né? Ele é o tempo inteiro avaliado. Desde cadete até aspirante oficial, até coronel, ele é avaliado o tempo inteiro pelos seus pares. Na China, esse processo acontece com 90 e poucos milhões de pessoas, que são os membros do Partido Comunista. Todo mundo é avaliado o tempo inteiro. Então, eles criaram um sistema meritocrático confuciano que dificilmente uma figura não se chega onde chega o Xi Jinping, ou mesmo um membro do Comitê Central, sem ser muito brilhante no que ele faz. Entendeu? E eles têm uma diferença com relação à União Soviética também. A União Soviética, eles assim como os soviéticos, eles são leninistas, só que ao contrário da União Soviética, em que era quase que uma visão monolítica de partido, de Estado, de ideologia, a China permite a discussão interna aberta, ou seja, eu fui na China várias vezes e eu via membros do Partido Comunista discordando abertamente, tanto é que as reuniões do Comitê Central do Partido Comunista tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Por quê? Porque existe o contraditório como prática, isso é uma coisa muito oriental, tá? Ou seja, as pessoas discordarem como nós discordamos aqui e depois tomar uma cerveja é uma coisa muito normal, só que no Ocidente que vira problema pessoal isso daí. E até chegar a um consenso. É assim que as coisas funcionam na China. É um sistema político muito sofisticado.
sabe? Algo que começa de baixo para cima, enfim, tem muito a evoluir. É uma democracia não liberal como a Rússia, que ainda tem muito a evoluir, com certeza. Mas eu acho que a sua questão é muito interessante, até para a gente poder trazer esse lado, que é entender esse sistema político que forma aquele tipo de gente capaz de enfrentar esse desafio dos americanos hoje. Ou seja, isso não é qualquer político, né? Ou seja, fazer o que a Rússia fez na Ucrânia, por exemplo, que para mim não é um conflito na Ucrânia, tá? Para mim é uma rebelião armada contra a ordem liberal estabelecida desde a década de 90. Sabe? Eu vejo, para mim a Ucrânia não tem, sabe? Ou seja, só um plano de fundo, né? Ou seja, como que você vai, para você segurar uma onda dessa, comandante, você sabe disso melhor que eu e o Rogério, você tem que ter um corpo de pessoas altamente capazes e sofisticadas do ponto de vista do pensamento estratégico, que nenhuma autocracia é capaz de formar. Porque a autocracia só se sustenta com pessoas que são incapazes de pensar além do permitido. Perfeito. Eu desafio aqui as pessoas, né? Enfim. Perfeito. Eu vou dizer uma coisa. Tem uma pergunta, inclusive eu vou colocar essa colocação do Cícero na frente, porque a gente está falando sobre Ucrânia, está falando sobre Rússia, sobre ordem liberal, e muito disso está fundado na propaganda. A gente sabe que está fundado na propaganda da mídia mainstream, da mídia atlantista, essa coisa massificada de uma versão única, que inclusive é um grande perigo da ditadura das bigs que possam, de repente, suprimir a autoridade dos Estados nacionais. O Cícero diz o seguinte, e eu acho que é importante a gente desmistificar, Elias, você conhece de perto, e ele diz o seguinte, uma coisa que também é muito recorrente no Brasil, essa história de que na China os cristãos são perseguidos. É verdade, Elias, que os cristãos sejam perseguidos na China? Por favor, esclareça o nosso amigo. Existe uma elaboração que tem sido elevada a um grau de sofisticação interessante de que a religião na China deve ser orientada em concordância com os interesses do Estado socialista. Ou seja, isso é a elaboração que eles colocaram agora na resolução do Congresso. Eu observo o seguinte, vocês pegam a Índia antes da presença inglesa e depois. Antes da presença inglesa, hindus e muçulmanos viviam muito bem ali, naquela região. Ou seja, eles tinham relações assim, muito normais, apesar das diferenças religiosas. Depois da presença inglesa, se instalou ali o pomo da discórdia, em que hindus e muçulmanos passaram a se odiar, tanto é que a Índia se transformou em 3 estados diferentes. Né? Mao Tse-tung, para ele perceber esse movimento na Índia, passou a não permitir que isso acontecesse por lá. Então, é verdade, sim, eu não vou aqui passar pano, existem limites, vamos dizer, à prática religiosa na China. Ou seja, esses limites são a interferência da religião em assuntos políticos de Estado. Então, se você for para a igreja rezar, não tem nenhum problema. Agora, se a igreja se transformar em um instrumento de subversão política, aí é uma outra questão. Então, se existe cristão sendo perseguido na China, isso eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Tá? Mas o fato é que o Vaticano não reconhece o governo da República Popular. Reconhece Taiwan. Então, nesse aspecto, a China tem uma igreja católica, só que é uma igreja católica que é subordinada ao Estado chinês. Né? Perfeito, e eu vejo isso com motivos geopolíticos muito profundos, ou seja, acho que o exemplo da Índia é muito interessante. Né? O que eu acho disso, pessoal, aí é uma questão de exercício de poder político. Se o dia que eu exercer, eu, comandante Robson e você, exercemos o poder político no Brasil, a gente vai ter que dar solução para esse tipo de questão. Né? A questão da religião, como que isso interfere no processo político e tal, que, aliás, todo mundo está vendo o que acontece, né? Sabe? Então, eu vejo o fundo disso como um fundo puramente geopolítico, inspirado no caso indiano, que é muito emblemático para os chineses até hoje, né?